Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Pai, em nome de Jesus, quero clamar que a Tua palavra venha com graça, com fluência no Espírito, Senhor, com o Teu poder, alcançando os corações, Pai, revelando, dando entendimento, compreensão. Fala conosco, Senhor, fala com o Teu povo. Liberta, Pai, pessoas oprimidas, angustiadas com a culpa. Senhor, que o Senhor possa tocar em cada vida neste templo, Senhor, em cada homem, em cada mulher. Aqueles que aqui vieram hoje, que sejam profundamente tocados pela Tua poderosa mão, Pai. Restaura essas vidas, que haja liberdade no Espírito, em nome de Jesus. Que toda opressão, toda angústia, tudo aquilo que prende, que amarra, seja afastado definitivamente, em nome de Jesus. E que haja paz no coração do Teu povo, que haja alegria no coração do Teu povo, Senhor, que haja conhecimento do verdadeiro Deus, Pai, e que os impedimentos possam cair por terra, em nome de Jesus. Toda culpa, toda opressão, toda angústia, Senhor, traz liberdade, Pai, no coração do Teu povo. Traz liberdade no sangue de Jesus Cristo. Senhor, nessa noite estaremos celebrando a Tua ceia, Senhor. Fala com a Tua igreja, eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês podem sentar. Você pode pasmar, mas hoje eu vou falar de Judas. Não o Judas, né, que virou um dos líderes da igreja ali, discípulo, né, mas o Judas Iscariotes mesmo, aquele que traiu Jesus. Né? Às vezes a gente fica pensando como é que um homem que viu tudo que ele viu, porque veja, às vezes você vê alguém se afastar, né? Você vê, outro dia eu vi um filho de um pastor às vezes nem sempre o melhor modelo, melhor exemplo, mas um pastor, um homem de Deus, sua esposa também, uma mulher de Deus, e o filho estava na igreja buscando, um belo dia você vê ele postando coisas, e eu mandei uma pergunta para ele, falei: cara, você não está mais na fé, não? Ele falou: não, abandonei o evangelho e tal. Eu falei: mas você, pelo que eu percebo agora, você não está a favor, mas está contra. Você não desprezou assim de sair, sumiu, né? Você se posiciona contra, e várias postagens você fala. Daí eu falei: como é que você chegou a isso e tal? Muitos questionamentos daqui, de lá e tal. Eu falei: que pena, vou orar por você, né? Eu vou orar por você. E ele disse que não cria mais na Bíblia. Não é só não crer, né? Não acreditar na igreja, mas na Bíblia. Não, ele não crê na Bíblia, não creio. Não sei se Deus não existe e tal, mas na Bíblia eu não creio. E eu fico vendo esse homem, esse jovem não viu tantas coisas, né? Esteve num tempo numa determinada igreja que eu pastorei, ele viu pessoas sendo curadas, viu pessoas se convertendo, viu muita coisa acontecer, inclusive na vida dos pais. Mas Judas viu muito mais, gente. Judas viu Jesus andar sobre as águas. Judas viu Jesus ressuscitar Lázaro depois de morto 4 dias. Judas só não viu a Ponte Preta ser campeão. Deixa para lá, outro assunto aqui. Essa foi para o Edu. Cadê o Edu? Judas viu e foi usado por Deus. Judas expeliu demônios. Já parou para pensar nisso? Judas expeliu demônios. Judas impôs as mãos sobre alguns enfermos e eles foram curados. Judas experimentou coisas extraordinárias, viu coisas extraordinárias e traiu Jesus.
De alguma forma ele entendeu que esse não era o caminho, não era bem isso, né? Às vezes nós entramos no Evangelho por motivos escusos, né? A conversa da traição de Judas, né? Veja, era um momento em que Jesus chama a atenção dos discípulos, que eles estão lá disputando quem vai ser o maior no reino de Deus e tal, e Jesus vai e fala para os discípulos: olha, no reino de meu Pai, né? Aqui nos reinos desse mundo, o rei manda em todo mundo e ele é servido por todos. No reino de meu Pai, o maior é aquele que serve. E dentre outras coisas, isso não deve ter agradado Judas. Ele queria poder, ele queria governo, ele queria força, ele queria, né, as coisas que muitos dos políticos de hoje estão buscando. Então, o Judas experimentou todas aquelas maravilhas e negou. Às vezes a gente fica achando assim: não, se eu tivesse mais unção e tal, falta unção na minha igreja ou na sua igreja, aquele negócio, fica, né, que tudo ia ser diferente. Mas nem sempre as coisas são assim, porque depende de quem recebe. Amém? Repita comigo: as coisas de Deus dependem de como a pessoa recebe. Às vezes você tem um avivamento tremendo e as pessoas não recebem, ou recebem. Saul não recebeu? Quando foi na casa dos profetas perseguir Davi, ele foi avivado, saiu de lá profetizando, né? E não era profetada não, a Bíblia diz que era profecia. Ele saiu profetizando, adorando a Deus, mas logo depois passou aquele fogo, ele voltou ao coração antigo, né? Um avivamento tremendo, e ele não soube usufruir. Quando a gente fala da cidade de Nínive, é o contrário. A última coisa que tinha lá era avivamento. Um servo de Deus enviado, né, um enviado como apóstolo para pregar para a cidade de Nínive, foi lá, fugiu, não queria saber, foi parar na barriga do peixe, depois sai da barriga do peixe, é cuspido na praia, né, e com aquele penteado novo, com um gel super, né, cheio de colágeno, ômega 3, 6 e 9, né, do grande peixe, ele vai, solta, cai lá na praia e fala: bom, vou ter que pregar para esse povo aqui. E ele fala a pior mensagem possível. Qual era a mensagem dele? Olha, Deus vai matar vocês todos. Deus está muito zangado, vocês são um povo sem vergonha, um povo que não presta, não vale nada e tal, Deus vai queimar vocês todos. E ele estava com raiva, né? Porque aquele povo era um inimigo, né, de gerações de Israel. Provavelmente já havia matado seu tataravô, sua tataravó, vários parentes podem ter morrido aí no passado, né, por causa daquele povo de Nínive, e ele soltou aquela palavra. A última coisa que houve foi um avivamento, causado por aquele que ministra. Mas como é que a cidade recebeu? Todo mundo foi avivado. O povo começou a chorar, rasgar as roupas, jogar terra na cabeça e pedir perdão a Deus. O rei da cidade vai e fala o quê? Olha, jejum para a cidade inteira. O povo não sabia nem o que era jejum. Jejum para a cidade inteira. Vamos ficar sem comer, se arrepender aqui, quem sabe Deus muda, né, a sua decisão contra nós. Uma pregação horrível e um avivamento tremendo. Porque o avivamento depende de quem recebe. Fala mais uma vez para o irmão: o avivamento na minha vida só vai acontecer quando eu receber como Deus quer. Amém? Então veja, estamos falando de Judas. Viu todas aquelas coisas e não se firmou. Ele, dos 12 principais, ele foi o único que deu para trás, né? O único que não seguiu até o final e não só se afastou, como acabou traindo Jesus. Veja que coisa impressionante na hora que Judas vai prender Jesus. Vamos passar aí, você não precisa abrir, mas abre aqui no Data Show, João 18, verso 3. Então Judas foi para o olival. Hoje está firme. Judas foi para o olival,
levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Imagina só, era o dia da prisão. Era a noite, era Páscoa, era o tempo do Cordeiro ser imolado pelos pecados do mundo. Cordeiro de Deus. E quando esse povo chega lá para prender Jesus, pergunta: quem é Jesus de Nazaré? Jesus fala: sou eu. E aquele povo todo cai. Eu já vi até pregarem que eles caíram na unção, né? Se tivesse caído mesmo na unção, eles se levantavam diferente. Mas eles se levantaram e fizeram a mesma coisa, né? Se foi na unção que eles caíram, se repete aquilo que aconteceu com Saul. Entrou com o coração ruim, recebeu uma unção de Deus, mas se levantou para fazer as mesmas coisas que fazia antes. A obra de Deus em nós, ela requer mudança. E veja, Judas teve uma oportunidade, foi mais um sinal de Deus na vida dele. Vamos prender o cara, eu traí o cara, eu vou, né? Só lembrando a mensagem, Jesus é o cara, né? Não é você que é o cara não é o Roberto Carlos também, né? Que canta lá, não é do Roberto Carlos essa música? Esse cara sou eu? É do Roberto, não é? Olha quanta gente conhece Roberto Carlos, adora as músicas dele. Então. E ele fala um negócio desse. Depois Pedro, aí a Bíblia diz assim, que Jesus espera eles se recuperarem, né, da queda, despertarem de novo, ver o que está acontecendo, e Judas caiu junto com eles. Porque esse texto claramente inclui Judas entre aqueles que estavam juntos e recuaram e caíram, né? Então eles se levantam e perguntam de novo: quem é Jesus? E Jesus aí responde dessa vez: eu já disse, sou eu, né? Mas dessa vez ninguém caiu. Por que algo assim aconteceu? Por que esse momento dessa derrubada da guarda? Por que esse momento impactante de caírem todos diante de uma palavra, né? Porque Jesus é a palavra, todas as coisas foram criadas pela sua palavra, tudo que existe, os céus e a terra foram criados pela sua palavra, e ele solta essa palavra, aqueles homens caem. Qual o propósito desse momento, né? Uma das coisas fundamentais é que, por pior que pareçam as coisas, ele tem tudo sob controle. Porque pior que esteja o cenário da tua vida hoje, o Senhor tem tudo sob controle. Ele está dizendo ali, depois Pedro vai, puxa uma espada, corta a orelha do soldado. Jesus vai, pega a orelha do soldado no chão, bota de volta, dá uma tarrachada ali, pá. Tocou, está curado, né? Foi o corte de orelha, a restauração mais rápida de toda a história. E ele faz esse milagre e fala para Pedro uma frase muito importante. Ele falou: Pedro, então você não sabe que se eu quisesse eu rogaria ao Pai, e ele imediatamente teríamos aqui 12 legiões de anjos. Imediatamente. Então ele fala: olha, o propósito de Deus é esse. A gente sabe que Jesus orou alguns momentos antes, uma oração que mostra que há um único momento em toda a história do universo, e talvez pelos séculos dos séculos, no qual a vontade de Jesus não era a vontade de Deus. Porque ele ora assim: Pai, não tem um outro jeito de salvar esse povo, não. Ele tinha orado ali, a Bíblia diz que ele suou sangue naquela oração, tal era a pressão, ele sabia as coisas que iam acontecer, né? E ele suou sangue, transpirou sangue, foi por tua causa. Fala para o irmão do lado: é por tua causa. Né? Então,
abre esse olho direito, desliga o celular, fica ligado, porque é por tua causa que ele fez isso, você está aqui hoje para ouvir dele. Então, nesse momento, o que ele fez? O que Jesus, né, ele fez? Ele manifestou que ele tinha tudo sob controle. Ele falou, olha, se a gente quisesse não passar por esse momento, não passaria. Ele poderia ter tido esta decisão no coração dele, mas a decisão de Jesus foi o quê? Não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Ele se submeteu à vontade do Pai. E diante desse cenário grande de expectativas e decepções, porque a nossa vida ela é cheia de expectativas e decepções. É ou não é verdade? Talvez você tenha chegado aqui hoje, pensado, nossa, vai vir uma mensagem, tal, dia da ceia do Senhor, uma coisa. Aí o pastor diz que vai pregar sobre Judas Iscariotes. Que raios esse pastor vai falar sobre Judas Iscariotes que possa me dizer alguma coisa hoje, né? E entre todas aquelas decepções, existe sempre na mente, no coração do homem, uma dificuldade em retomar a vida depois de errar. A retomada é extremamente difícil. Tem pessoas que quebram financeiramente, se levantam, se reerguem e prosperam. Aí passa um tempo, quebra de novo, né? Tem gente que só joga, só anda a 500 por hora, né? Então vai tá dando certo, sei o que, daqui a pouco dá um negócio errado, a queda cada vez é pior, né? Mas a retomada, ela é muito difícil. A motivação, a coragem, a confiança, repita comigo, a confiança. É difícil uma retomada, é difícil porque muitas vezes nós temos uma dificuldade tremenda em conviver com os nossos erros, conviver com os tropeços, conviver com as besteiras que fez na vida. É aquele casal que briga, né? Quebrou pau, tal, não sei o quê, vamos reconstruir. Às vezes você ouve de um, ouve de outro. Ah, não vai dar, não tem como. E um fala, o outro, não, a gente já fez muita besteira, um falou muita coisa para o outro, não vai dar, não consegue e tal. Quebrar estas barreiras, às vezes é o primeiro e principal passo para uma restauração, para uma retomada, em qualquer coisa que se faça na vida. E Judas, em algum momento, ele não conseguiu conviver com seus erros. Isso é uma coisa interessante na Bíblia. Você sabe quando é que Judas caiu em si? Tinha feito besteira? Não foi quando Jesus falou para ele, com um beijo você trai o filho do homem? Não foi assim. Não foi quando Jesus falou, sou eu, e eles caíram, toda a tropa que estava com ele, caíram todos a uma palavra. Não foi nesse momento. O texto de Mateus que nós lemos, volta lá em Mateus 27, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Quer dizer, quando é que a ficha caiu? Quando ele viu Jesus sendo condenado. Quer dizer, o cara de pau traiu Jesus, foi lá, traiu ele com um beijo para mostrar quem era, né? E foi acompanhar o julgamento dele, foi olhar de ser julgado lá com uma cara de tacho, assistindo o julgamento de Jesus. Você imagina a situação na cabeça desse homem. E quando é que a ficha cai? Quando condenam. Ele ficou, peraí, condenaram-os? Condenaram ele? Então, na cabeça de Judas, não sei se você já parou para pensar nisso, mas se só aí que ele se arrependeu, foi porque ele pensava que Jesus não seria condenado. Ou que talvez nem conseguissem prender ele. Na hora que for prender, ele é poderoso, não vai deixar isso daí rolar. Talvez existissem mil e uma explicações na cabeça, no coração de Judas. Mas o fato é que ele só caiu em si, não é? Quando ele viu que Jesus havia sido condenado. Quando nós percebemos uma besteira grande que fazemos, porque essa foi uma besteira, eu nunca fiz uma besteira tão grande assim. Não sei se alguém aqui já fez, mas uma tão grande assim eu não fiz. E eu imagino
Na cabeça de Judas, né, ele recebeu o dinheiro, aí viu que Jesus havia sido condenado. É óbvio que ele não saiu de lá imediatamente, né, e foi lá e se enforcou. Não, ele passou por um processo. Eu imagino ele saindo lá do julgamento, vai andando pelas ruas, e ele estava com aquele saquinho de moedas, as 30 moedas de prata, e elas batendo uma nas outras, né, fazendo clim, 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 e cada clim, clim era um peso na consciência, uma dor no coração, um aperto no seu remorso, né? A cada passo, a cada instante, o incômodo. Não é assim que nós ficamos quando fazemos coisas erradas e cai a ficha, né? Eu estava errado, e demora a absorver, mas aí fica aquele clim, 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 né? Aquele negócio batendo, martelando na mente, até o momento que a ficha cai e a gente assume. Eu fico imaginando Judas começando a se lembrar, o Senhor andando nas águas, o Senhor curando leprosos, cegos voltando a ver. Eu fico imaginando Judas vendo ele expulsar demônios, impor as mãos sobre os enfermos e ver os enfermos sendo curados debaixo das mãos dele, Judas Iscariotes. Eu fico imaginando essas memórias queimando na mente e no coração desse homem, depois de fazer essa besteira toda que fez, né? E ele, veja, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente pode ter muitas atitudes, mas tem atitudes que não resolvem. Você já parou para pensar nisso? Tem atitudes que não resolvem. Às vezes a gente tem algo que se parece com arrependimento, mas o arrependimento, para se consolidar como tal, ele precisa de alguns ingredientes. Queridos, quando nós estamos mal, quando fazemos coisas erradas, quando quebramos, quando o caminho que a gente está fazendo deu errado, quando a família está toda destruída, você precisa aprender a lidar com os seus fracassos e com as suas culpas. Amém? Nossa, 3 améns. Vamos aprender a lidar com os nossos fracassos e as nossas culpas, amém? Amém, melhorou. Que seja verdadeiro. E esse amém que nós damos, ele deve ser muito profundo e de raízes profundas, porque todos nós paramos nas culpas. No ministério, por exemplo, a gente já formou alguns pastores, alguns líderes, e boa parte deles passa por uma situação na hora que você vai mandar ele expulsar um demônio. Não, vai lá na casa de fulano, expulsa lá um demoniado. Uma vez eu mandei 2 diáconos, não foi na igreja aqui, foi lá na igreja da África do Sul, né, da Nova Vida, ou da Tanzânia, né, vocês não conhecem, e falei com os 2, não, vão lá na casa do fulano e tal, pertinho da sua casa, vão vocês 2, unge com óleo e tal, ora, né, e amanhã vocês trazem ele aqui, eu vou falar com ele. Ah, não, pastor, não vou lá não. Não vou lá não. Aí você vê aquele marmanjão, forte, barbudo, estava falando grosso até aquele momento. E aí, pastor, o que é para fazer? O senhor vai lá agora e tal? Não, vai lá você vai. Ai, pastor, mudou a voz. Assim, de uma hora para outra, a voz muda. Uma das, talvez tenha sido a primeira ou a segunda experiência que eu tive assim, depois de convertido, de ver alguém com possesso, né? É uma situação complicada. Eu era novinho na fé, eu estava num grupo de jovens, e aí foi um jovem expulsar demônio, foi lá repreender e tal, e o endemoniado virou para ele, na verdade o demônio, virou para ele e falou assim, meu servo, o que é isso? E aí falou umas coisas feias que ele andava fazendo lá. Ele virou as costas, saiu encolhidinho assim, se enfiou, né? Aí foi um outro e tal, não, porque em nome de Jesus e tal, aí outro falou, olha, você
Você vem falar comigo aqui, vem me tirar demônio e tal. Esse demônio era fofoqueiro, rapaz. Ele estava bem formado, né? Deu demônio fofoqueiro. E ele falava lá, não, porque você sai da igreja, vai para um motel tal. Ele deu o nome do motel. Com a tua namorada. E agora vem aqui expulsar demônio? Aí o outro pegou a namorada, saiu cada um para um canto. Aí foi um terceiro lá, ele falou outra coisa, disse que você ainda está usando maconha, está não sei o quê. Tá. Falou, mano, a turma era ruim também, né? A turma era complicada. E eu fiquei vendo tudo aquilo, e na minha cabeça já começa, bom, se ninguém puder, eu sou mais novinho aqui na fé, mas e aí, o que eu estou fazendo errado? Como é que você começa a fazer aquela varredura na cabeça, que esse demônio já deve saber? A rede nem tinha internet naquele tempo. Você olha assim, nossa, pastor, 100 anos isso? Não, há 20 anos atrás não tinha nem celular. Acho que talvez já tivesse o tijolão. Né? Quem conheceu o tijolão aqui? Levanta a mão. Aí a gente já sabe mais ou menos a idade da turma. O tijolão. Não tinha nada disso. E ele sabia essas coisas todas. E então, não tinha Facebook, rede social. Você fala rede social, o que é isso? Aquela loja de pescaria? Né? Não tinha nada dessas coisas, não. E aí, o que ele... Chegou uma quarta pessoa lá, chamaram ela, não sei o que, ela apareceu, e o demônio já ia falar alguma coisa, ele virou para o endemoniado e falou assim, você é o pai da mentira mesmo, mas eu estou vindo aqui porque eu sou lavado no sangue de Jesus, cala tua boca. Aí o demônio calou a boca. Quando a gente chama alguém para pregar, não é só para expulsar demônio, que às vezes um ou outro diácono dá aquela amarelada e tal, por isso a gente sempre faz 1 ou 2, 3 vezes juntos, depois vai sozinho não, mas vai com outro diácono, vai junto e tal, vai pegando experiência, né? Tem gente que vai, depois até encontra caminho nesse ministério chamado e fica trabalhando mais em libertação do que qualquer outra coisa. Mas veja, quando você chama alguém para pregar, também, às vezes a consciência acusa. Esses dias, hoje eu estava brincando, né? A gente está com alguns parentes aqui, eu estava brincando com a Mônica, falando assim, olha só, rapaz, que ela estava reclamando de mim, não sei o quê. Pô, na hora do culto assim, não dá. Isso é espírito de acusação familiar, não pode. Né? E ficamos zoando um com o outro, mas muitas vezes dentro de casa nós temos a própria acusação, nós temos a própria condenação dentro do lar. Então a pessoa vai pregar e se está aqui com a consciência impura, com a consciência suja, fica inseguro, não flui, as coisas do Espírito não acontecem, não há manifestação de Deus, é complicado. É complicado. Quando alguém quer retomar uma atividade, né, ele está mal com um amigo, aprontou com ele, traiu ele, e vai conversar, vai dizer o quê? Confia em mim? O melhor amigo dele saiu com a mulher dele. Aí ele quer reatar. Não, puxa, confia em mim. Confia em você, meu filho? Quem é que vai confiar em você? Né? Como é que você pede confiança para alguém que você fez isso? A culpa, a perturbação mental, a angústia na alma, às vezes travam os nossos passos. O apóstolo Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, como é que ele reagiu? Jesus ressuscitou, apareceu, ele vibrou, ele ficou alegre, reencontrou a compreensão, o entendimento das coisas de Deus. Às vezes nós passamos por isso, mas Pedro não se perdoava pelo que tinha feito. E estava triste, estava acanhado, estava sem força. Pedro era o homem que Jesus, daqueles ali, era um homem, talvez ele, o apóstolo João, eram os que Deus mais viria a usar naqueles primeiros anos da igreja.
E Pedro estava lá, daquele jeito ele não ia, porque ele estava moído por culpa, ele estava angustiado. Muitas vezes a nossa angústia que nos trava é o fracasso. Não, eu fiz e tal, não deu certo, já tentei 2 vezes, a coisa não acontece, ou profissionalmente, ou emprego, não é, conseguiu um emprego e tal, vai, você queria fazer um trabalho bem feito, não deu certo, você se queima, as pessoas se queimam com você, aí, como é que você vai retomar? Essas coisas batem na mente, elas batem no coração, elas prendem. Repita comigo, eu não quero ficar preso em culpas e em fracassos do meu passado, em nome de Jesus. Para retomar as coisas, nós precisamos de coragem. Esse homem, Judas, veja, ele não conseguiu lidar com seu erro. Porque a Bíblia diz que ele foi tomado de remorso, ele não foi usufruir das 30 moedas de prata, ele não se aliou, né? Veja, mas quando ele percebeu, fiz uma besteira enorme, ele tinha 2 caminhos, que Pedro demorou a achar, e Davi, em algum momento da sua vida, também demorou a achar. Davi era aquele cara que sempre fez as coisas certas, né? Ele matou o leão, matou o urso, aí foi lá e encarou Golias, ele participou de batalhas, era aquele homem fiel, ousado, agressivo, cheio de princípios, e cresceu e foi ousado e tal, até o momento que ele estava achando que Deus está com ele em tudo que ele faz, e aí ele faz a besteira que fez, né? Pegou a mulher do outro. Primeiro, não foi para a guerra, no tempo que os reis deviam estar na guerra, né? O texto é claro, ele devia estar na guerra, mas ele ficou, já todo umas férias e tal, aquele negócio, né? Ficou cirandando ali, é claro que não foi só uma passadinha, ele olhou e tal, viu, opa, mulher pelada aqui, tomando banho, né, na janela, desse canto do meu terraço eu posso enxergar ali, olha e tal, ele ficou, olhou, não quis saber se era casado, não é casado, traz para mim, manda para cá. E olha que Davi tinha um monte de esposas e concubinas, né? Manda para cá. Ele não parou para orar, não perguntou para Deus, não teve, né, não refletiu, não meditou, ele foi e fez a besteira. A besteira se complicou, porque ela engravidou, aí ele aumentou a besteira um pouquinho. O que ele fez? Olha, chama Urias de volta para cá, tira ele da guerra, manda ele passar uma noite aqui, que ele vai ter uma relação com a mulher, e vai pensar que o filho é dele. Então ele já tinha cometido adultério, agora ele estava mentindo, enganando pessoas de sua mais alta confiança. Só que o cara era tão fiel e era tão cabeçudo, porque ao mesmo tempo que ele era fiel a Davi, ele era cabeçudo no casamento, porque, bom, a esposa não é só você, né, meu irmão? A tua esposa também está aí com saudade, com aquele negócio, ele vai, dorme do lado de fora de casa. Não é justo que eu fique com a minha mulher e os outros soldados aqui, né? Com Davi, com os soldados foi muito bonito, mas com a mulher dele foi um desastre. E ele deve ter aprontado essas outras aí, não é à toa que Batseba se encantou assim com o rei e foi tão fácil. Mas veja, não dando certo, o erro que ele fez depois foi maior, porque ele organizou e mandou matar Urias. O que ele cometeu foi assassinato. Um erro chama outro erro maior. E na hora que a ficha caiu, na hora que foi Natan falar com Davi, contou a historinha da ovelha e tal, o cara que só tinha uma ovelha, pegaram a ovelha dele, né? E Davi fala, manda matar esse aí, esse sem vergonha, pegou a única ovelha que outro tinha, ele tinha um monte de ovelha. Aí Natan fala, esse homem é o Senhor, meu rei. Cai a ficha em Davi, e vem a palavra, e Davi teve dificuldade em retomar a sua confiança e a sua ousadia. Tanto que ele perde o reino,
né? Traído pelo filho, Absalão, ele vai ter que fugir. Ao fugir, ele passa por algumas humilhações pelo caminho, mas ele baixa a cabeça e vai embora. Ele passa um tempo razoável fora do reino, até que Deus, né, organiza as coisas para que Davi possa voltar e reassumir o reino. Pedro teve que passar por aquele momento com Jesus para voltar e reassumir o seu chamado. Entenda, eu não sei onde é que você está, nem aonde você quer chegar, mas eu quero te dizer o seguinte: a maioria dos sonhos e dos chamados morre nas culpas e nos fracassos. O sentimento de incompetência, o sentimento de incapacidade, o sentimento de culpa, o sentimento de fracasso, o medo de fracassar mais uma vez, estas coisas nos travam e nos impedem de conquistar o melhor de Deus para as nossas vidas. Judas tinha que ter procurado primeiro o perdão de Deus. Ele se arrependeu, ele estava lá, ele teve remorso. Por que esse remorso não se transformou num arrependimento com frutos? Por quê? Porque ele não buscou em Deus o conserto, ele não buscou em Deus o perdão. Se coloque no lugar de Judas. Fiz uma besteira enorme. Estou condenado aqui, minha vida, eu estou amaldiçoado. Ele já ia se matar. Ele não podia morrer de uma forma mais nobre, se ele reconheceu o que fez. Ele não podia ir lá publicamente tentar tirar Jesus, começar a gritar, não pode, né? Na hora de decidir lá, Jesus ou Barrabás, Jesus, e gritar e entrar no meio do povo. Ele não podia fazer um monte de coisas, dizer, não, a culpa foi minha. Me mata. Não era melhor morrer assim do que cometer suicídio? Qualquer morte era melhor do que essa. Qualquer decisão era melhor do que essa decisão de Judas. Mas Judas estava aprisionado e amarrado na sua consciência. Veja, quando levaram para Jesus aquela mulher, a mulher adúltera, foi pega em flagrante adultério. Não era fofoca, não foi um demônio que contou, não era invenção da amante, não, ela foi pega em flagrante adultério. Levaram ela já com as pedras na mão. Já chegaram assim para você, já com a pedra na mão? E você não está nem sabendo do que se trata, né? Já com as pedras na mão. E nesse momento, Jesus vai e fala para aqueles homens. Como é que Jesus defende essa mulher? Ele diz assim, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E o texto bíblico, coloca rapidamente aí, Manuel, por favor. João 8, verso 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência. O tema dessa mensagem é como lidar com a consciência, né? Lidando com a consciência. Veja, acusados pela própria consciência. O que eles fizeram? Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus. É engraçado os detalhes dessa frase, né? O que levou eles a largar as pedras? Quando eles se sentiram acusados pela própria consciência. Então, a primeira coisa, quando nós damos vazão à nossa consciência, nós jogamos no chão as nossas pedras. Está claro isso? Quando eu percebo que eu também erro, eu também tenho problemas, eu também tenho fracasso, eu também tenho histórias ruins para contar, eu posso tirar as pedras das minhas mãos e parar de jogar nos outros. Um casamento se conserta quando as pedras são jogadas de lado. E quando é que as pedras são jogadas de lado? Quando eu percebo que eu também tenho acusações na minha consciência. Ok? É assim que nós nos desarmamos. Foi assim que Jesus defendeu aquela mulher. E veja, ele livrou aquela mulher dos seus acusadores. E ele vai te livrar dos seus acusadores também. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu creio. Repita comigo, eu creio. Veja, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz: aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe
e que Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Então entenda uma coisa, você está buscando a Deus para ter alguma recompensa. Também. Amém? Também. Mas Deus quer ser enxergado como tal. Me busquem. Vale a pena. Toda a palavra de Deus fala isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Buscar a Deus traz paz, traz alegria, traz provisão, traz sustento, traz equilíbrio, traz uma família abençoada, traz saúde, traz cura. Buscar a Deus, há recompensa em buscar a Deus. Busca a Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te compensar, amém? Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar as suas boas decisões. Então, nesse momento que essa mulher dependeu, ela só tinha um para defender. Veja, essa mulher adúltera, o marido dela não foi defender. Talvez estivesse ali antes que queriam jogar pedra. O amante dela escafedeu-se. Deve ter feito 1001 promessas, mas sumiu. Os pais dela não estavam lá. O irmão, a irmã dela também não estavam lá. A melhor amiga dela, com quem ela se confidenciava e tal, um casal de amigos, também não estavam lá. Ninguém estava lá. Ela ficou sozinha, exposta àquela humilhação. Toda vez que vamos retomar a vida, nós precisamos de ousadia. Judas teria talvez a possibilidade de uma retomada. Mas a primeira coisa era buscar o perdão em Deus. A segunda coisa que marca um verdadeiro arrependimento é tentar reparar o erro que foi feito. Pedir perdão para aquele contra quem você pecou, contra aquele quem você prejudicou, aquele contra quem você traiu, e tentar reparar a situação. Como é que ele poderia reparar a situação? Talvez indo lá onde Jesus estava sendo crucificado, pedindo perdão a ele e se oferecendo para ficar no lugar dele, impedindo as pessoas de bater nele, se oferecendo. Ele ia morrer, mas ia morrer com outro caráter. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas aí iam matar ele. Sim, mas ele se matou. Se matou porque não soube lidar com a sua própria consciência. E preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Você, preste atenção aqui. Preste atenção lá atrás. Preste atenção. Judas não soube lidar com a sua consciência. E muitas vezes nós pensamos que sabemos, mas não sabemos. Nós paramos de correr atrás dos nossos sonhos, porque a consciência pesa. Paramos de correr atrás de um melhor relacionamento conjugal, porque a consciência pesa. Paramos de correr atrás de ser reerguido profissionalmente, porque a consciência e o sentimento de fracasso pesa. O medo de errar de novo, o medo de fracassar de novo. É melhor ficar aqui. Quantas pessoas, pode ter alguns aqui, quantas pessoas se envolveram na obra de Deus, na igreja, e se decepciona com um, se decepciona com o outro, porque era picareta mesmo, o outro era safado, o outro porque apenas tinha defeitos, como você tem. Mas se decepciona, aí essas pessoas normalmente querem ficar numa igreja sentadinha lá, ninguém... Vamos fazer alguma coisa? Não! Eu já me conheço, se eu fizer, eu vou me decepcionar, eu vou brigar, não vai rolar, né? Às vezes a pessoa até fala, não, é por minha causa, porque eu vou brigar, então eu já nem me envolvo. Então nós deixamos de atender ao nosso chamado, deixamos de lutar pelo melhor de Deus para as nossas vidas, porque não sabemos lidar com os nossos erros, nossos pecados, nossos fracassos. Essas coisas travam, estas coisas prendem. Em algum momento, Davi encontrou em Deus clareza e determinação para dizer, porque veja, antes ele era o cara que não errava nunca, agora ele era o cara que pisava na bola. Traiu o exército,
matou uma pessoa fiel a ele, adulterou. Agora ele era outro homem. Ele já tinha errado com os filhos, ele errou com o primeiro filho porque o filho violentou a meia-irmã, né? E ele não fez nada, e a lei dizia que ele tinha que ser morto, ele tinha que ter cumprido a lei. Aí o outro filho, que era irmão dessa meia-irmã, que foi violentado, ele foi lá e matou o meio-irmão dele, se vingou. Aí Davi tinha que ter, esse homem não se vingaria se Davi tivesse cumprido a lei sobre o filho dele. Então a lei é boa para a nação, mas não para a minha família. É boa para os outros, mas não para mim. As regras são para todos, mas não são para mim. Se eu não sou capaz, né, de seguir as regras, eu esbarro nelas. Então Davi tropeçou nesse sentido, gerou problemas terríveis na família dele. Aí não puniu o outro filho também, que era Absalão, que foi o que traiu e tomou o reino dele. Quer dizer, ele experimentou os erros ou as consequências dos seus próprios erros. Em algum momento este homem, lá no seu exílio, ele teve que parar e botar a mão na cabeça, e botar a mão no coração e dizer: Senhor, eu pequei contra ti e contra a nação de Israel, pequei contra o Senhor. Eu me exponho ao teu juízo e à tua vontade, mas se Deus me chamar para voltar para Israel, para reinar sobre aquela nação, é porque eu sou ungido do Senhor e eu vou no poder dele. Uma das coisas que eu aprendi muito com Deus, às vezes a gente fala: puxa, mas a gente erra aqui, faz um negócio ali, tem esse negócio, o Senhor vai me usar e tal, coisa assim. Aí Deus perguntou para mim: você vai falar de mim ou de você? Se você vai falar bem de você, isso não deve ser no púlpito da minha igreja. Se você vai falar de mim, sou eu que estou mandando, vai lá e fala. Fala bem do seu Deus, daquilo que eu faço, daquilo que eu ministro através da tua vida, na vida das pessoas. Isso você tem autoridade para fazer. Pedro estava lá, constrangido com os seus erros, né, assim, pescando lá, triste, meio confuso, e Jesus para do lado dele e pergunta 3 vezes. Pedro tinha negado 3 vezes Jesus, e 3 vezes Pedro teve a oportunidade de confirmar: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Por 3 vezes ele confirmou, e na última ele ainda diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas isso é algo tão forte, e tão verdadeiro, e tão restaurador. Acho que a melhor palavra é essa, é restaurador. É ver que Pedro, quando ele fala isso para Jesus, ele estava dizendo para Jesus o seguinte: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu errei, o Senhor sabe que eu disse que seria o fiel e te neguei 3 vezes, o Senhor sabe que eu fugi, o Senhor sabe, né, que eu já fui usado por Satanás, que quando Pedro quis aconselhar Jesus lá, dar uma de gostosão, né, Jesus falou para: aparta-te de mim, Satanás, né? Seus pensamentos não são pensamentos de Deus, né? Então veja, Pedro vai e fala: tu sabes todas estas coisas, tu sabes que eu te amo, Senhor. E é algo que às vezes nós dizemos para Deus. Um dia você tem que dizer isso para Deus: Senhor, eu já errei, já pisei na bola aqui, vacilei lá, eu erro nessa coisa, eu não consigo consertar, eu estou demorando a ser tratado desse assunto aqui, daquele outro, mas uma coisa eu posso te falar de coração: Senhor, eu te amo e vou continuar a andar contigo e te buscar até o final dos meus dias. Pedro passou por isso, Davi teve que passar por isso. Todo homem de Deus passa por esse momento de restauração, esse momento de ver: eu vou te levantar, não por causa do que você é, mas por causa do que eu sou na tua vida. E é isso que Deus diz para você nessa noite: eu vou te levantar, não pelo que você é, mas pelo que Deus é na sua vida.
É assim que funcionam as coisas de Deus. Veja, na hora que a gente está com dificuldade em lidar com aquilo que nós somos, com aquilo que nós vivemos, com os erros dos passados, fracassos, a culpa, na hora de lidar com essas coisas, é preciso entender o que a palavra diz com toda clareza, em Hebreus capítulo 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar, na realidade é Hebreus 10, 19 que está aí, não é a partir do 19. Portanto, irmãos, mas é isso mesmo, Emanuel, pode deixar aí. Falei pela confiança, hein? Nem olhei. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Repita comigo: corações aspergidos no sangue do Cordeiro, para nos purificar de uma consciência culpada. Aleluia. E tendo nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você não é fiel, mas Deus permanece fiel sobre a tua vida. Você é chamado para buscar ser fiel. Amém? Mas quando a tua fidelidade falha, Deus continua fiel. Quando você estraga os planos de Deus, Ele continua com os mesmos planos para a tua vida. Ele vai mudar a rota. Vai alterar um pouquinho aqui, lá e lá, mas Ele vai te trazer para onde Ele quer te levar. Esse é o plano de Deus. Mas você precisa continuar respondendo. Não pode desistir. Às vezes você fala, não, eu não estou fazendo como Judas, mas às vezes está sim. Você só não percebe, porque Judas foi para o extremo do suicídio, mas muitos vão para o extremo de não se envolver mais, de não lutar por um casamento melhor, de não lutar pela restauração com os filhos, de não lutar por aquilo que lhe foi roubado, por não lutar por sonhos que você jogou no lixo, por desistir de sonhos e achar que eles eram coisa de criança, você largou lá na tua história como uma página virada, tipo, passei da idade e agora não tem mais esse sonho. Homem, mulher de Deus, entenda uma coisa, você precisa de ousadia, confiar, ousadia de fé, crer que Deus existe e ter a convicção de que Ele recompensa aqueles que o buscam. Agora, qual é o caminho, pastor? O caminho é esse aqui, ó. O caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Você entra no Santo dos Santos pelo véu que foi rasgado de cima para baixo. Deus abriu o acesso pelo sangue de Jesus. Então, voltando àquela história daquele rapaz que foi expulsar o demônio fofoqueiro, e super bem informado, né? O que ele fez? Na mesma hora que o demônio foi acusar, ele, eu sou lavado no sangue de Jesus, cala tua boca. O que é isso daí? Será que foi só confiando numa vida bem qualificada? É claro, se ele estivesse aprontando um monte, ele pode se sair, né? Quem está aí cheio de carnalidade, vai querer expulsar demônio, acaba se machucando. A gente já viu pessoas assim, que foram fazer gracinha, foi aprontar, foi não sei o quê, crente está pronto, meu irmão, conversa. Você tem liderança, vamos mandar alguém junto com você. Você quer ter experiência? Vamos lá, né? Não sai fazendo as coisas atropelado, sozinho, sem ter condição de encarar a situação, depois ficar machucado, né? Tem um casal que estava evangelizando lá. Vocês conhecem a pessoa, ele já contou, mas acho que como ele não testemunhou, eu não vou dizer qual é o nome dele. Mas estava lá com a esposa, chamou um casal super envolvido em espiritismo, e esse casal não estava bem, ele estava evangelizando, chamaram para jantar na casa dele. Aí quando foi jantar, estão os 4 à mesa, os talheres começam a pular, prato bater, cai prato no chão. Eles não conseguiram servir a comida. Cortina balançando, a porta batendo. Aconteceu de tudo na casa deles.
porque eles não estavam preparados para isso daí, não sabiam o que fazer. Mas qual é o caminho de se fazer essas coisas? Amados, hoje nós vamos celebrar a ceia. Judas não usufruiu do sangue de Jesus, deste sacrifício, mas você tem a oportunidade de usufruir. Se esse sangue está sobre a sua vida, se você foi lavado, você tem autoridade para entrar no vivo caminho que Ele te mostrou. Esse é o caminho. Qual é o caminho? O caminho é que eu sou lavado no sangue. O caminho não é que eu sou o cara. O caminho não é que eu passei uma semana fantástica, eu busquei a Deus todo dia. O caminho não é. Às vezes a gente passa a semana, prepara aquela mensagem, orou, expulsou um monte de demônio da região, sai, não sei o que, repreende, manda mensagem para a igreja inteira, fala aqui e vem e não sai aquela mensagem. Tem outros dias você não teve tempo, ficou na correria, está naquele negócio, vai lá ministrar e pessoas se convertem, pessoas são curadas, há um mover de Deus extraordinário. Por que Deus age dessa forma? Porque Ele quer mostrar que o caminho não é pelo que nós somos, mas por aquilo que Ele é nas nossas vidas. O caminho está aberto porque este sangue precioso foi derramado. E o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ele está sobre os teus fracassos, Ele está sobre os seus erros, seus pecados, seus tropeços, os seus enganos, os seus absurdos. O sangue de Jesus tem poder. Não é à toa que esse sangue foi derramado. Você precisa dele, eu preciso dele. Sem esse sangue não adianta, meu irmão. Durante toda a história o povo tentou, mas não houve um. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem, precisam ardentemente da glória de Deus. Veja, quando o Senhor Jesus voltar, a Bíblia diz que o sol vai escurecer e a lua vai ficar vermelha como um sangue. Sabe por quê? A glória do Senhor, ela ilumina muito mais do que o sol, por isso que o sol perde o seu brilho. E por que a lua vai ficar vermelha como um sangue? Se a lua está do outro lado, não está de noite, como é que a lua vai ficar vermelha como sangue? Porque a lua vai espelhar. Veja, de um lado você vai ver a glória do Rei dos Reis, e do outro lado você vai ver o sangue do Cordeiro que foi morto, para que você fosse alcançado e participasse desse dia. O sangue do Cordeiro e a glória do Rei dos Reis se manifestam no mesmo Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o sangue dele tem poder. Ele é maior do que a tua consciência. Ele é mais forte do que os teus pecados. Ele está acima dos teus fracassos. O sangue de Jesus renova, refaz e restaura a tua história. Nós precisamos desse sangue. Nós vivemos debaixo desse sangue. E vamos celebrar a ceia do Senhor em memória de quê? De que a minha vida é uma bênção. E se não é, ela vai ser uma bênção, porque o sangue de Jesus está me cobrindo de todos os meus pecados, de todos os meus erros. O sangue de Jesus me abre um caminho. Amém? Existe um caminho de restauração, um caminho de vitória, um caminho de ministério, um caminho de conserto familiar, um caminho de restauração financeira, um caminho de renovação da paz. Está angustiado, está oprimido, o Senhor é a tua paz, Ele te levanta. Ele é aquele que te restaura. Ele é aquele aquele que começou a boa obra na sua vida. Ele vai levar ela até o final. Você só precisa confiar nele e não ficar parado por causa dos teus erros, teus tropeços, tuas fragilidades. Quando você sobe num púlpito, é por causa de Deus que você está subindo. Quando você vai dar um testemunho para alguém, é por causa dele que você vai dar. Não fica com vergonha. Vão saber que eu sou crente, vão falar. Não fica com vergonha, não. Fala com autoridade. Eu sou crente, eu não sou crente cabeçudo, eu sou crente no Rei dos Reis. Eu confio no Senhor dos Senhores. Você tá aí pouco interessado, mas Ele é aquele que pode mudar a tua história. Você busca um monte de coisa que você vai ter só nele. Você está queimando o tempo da sua vida. Se arrisque, ouse, avance. Não pelo que você é, mas por aquilo que Deus é na tua vida.
por causa do sangue que foi derramado e te abriu um caminho para que Deus seja tudo em todos. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Amém? Este é o caminho. Eu queria, nesse momento que vou chamar aqueles que vão ministrar a ceia, podem vir aqui. Quando você estiver participando desse cálice e do pão, você vai se lembrar o seguinte: eu tenho um caminho de vitória na minha vida. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Fale alto: eu tenho um caminho de restauração e de vitória na minha vida, em nome de Jesus. O caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Vamos ministrar a ceia agora. Eu peço que você esteja aí inclinando sua cabeça, se colocando diante de Deus. Eu quero te animar a crer de novo. Tente de novo. Não fica daqueles cristãos que vão à igreja um dia aqui, outro dia lá, fica, né, vivendo um dia depois do outro. Não. Renove a sua esperança, busque os teus melhores sonhos no Senhor. Amém? Busque os teus melhores sonhos no Senhor. Não pare pelo caminho, não desista, não desanime. O Senhor é Senhor sobre a tua vida e sobre a tua história. Priorize as coisas mais importantes e Deus vai priorizar a sua vida para Ele, como a Bíblia fala sobre o diaconato, né? Aqueles que exercerem bem o diaconato terão primazia, terão proeminência, né? Para o seu chamado futuro. Então é assim que nós devemos andar, procurando confiar nele e saber: eu tenho o sangue de Jesus para me restaurar, eu tenho esse sangue para não me deixar ter medo do fracasso. Eu tenho esse sangue para não ter medo do diabo. Amém? Eu tenho esse sangue. Tem gente que fica lá: não, eu tenho um testemunho, dá o testemunho. Não, o diabo vai dar retaliação. Que retaliação, rapaz? Muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia não fala para você crer em retaliação. Ela fala para você crer que quando você for lá, você vai pesar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e ninguém te fará mal algum. É isso que você é chamado a crer. Você não tem que crer em retaliação, ficar assustado, ficar não, porque o diabo foi vencido na cruz. Aquele que te condena, te acusa, te humilha, é esse mesmo que talvez esteja prendendo a sua vida espiritual. Meu irmão, Deus te chamou para ser livre. Ele quer o teu coração livre para Ele agir. Ele quer a tua consciência limpa para Ele trabalhar. Andar bem, pedir perdão, botar a casa em ordem, ajuda com a consciência limpa, é claro. Mas o que limpa de verdade a tua consciência é o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Este sangue que nós vamos participar agora. Vamos distribuir os elementos. Tua face queremos ver, tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, tua presença queremos ter. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. A
face. Queremos ver tua presença. Queremos ter a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter, então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. 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 Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Te adoramos, Senhor, bendizemos teu nome, santo, 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 santo. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Até me consumir. Até me consumir. Até me consumir. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. Amado, vem.
Você que precisa desse recomeço, essa restauração, pode estar se perguntando, mas aí, como é que eu faço agora? Os problemas já vieram, os erros já aconteceram. Confia nele. E confia no poder de limpeza e restauração do sangue de Jesus. Porque o apóstolo João disse que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue não apenas perdoa, traz perdão, ele traz redenção. Ele traz a escrita de uma nova história. Ele traz a restauração da tua vida. Pastor, como é que eu faço? Entre na presença dele, busque. Você vai fazer um passo após outro, passo a passo. Ele estará contigo em tudo que você fizer. Quer reparar coisas, quer pedir perdão, precisa. Peça a direção dele, ele vai te abrir a oportunidade, o momento, vai te dar as palavras. Ele vai tocar no coração da outra pessoa. Faça a tua parte, confie nele de todo o teu coração. Pastor, eu já quebrei, eu não sei como fazer, eu sou ruim, eu sou aquele que precisa de sabedoria. Peça a Deus que nada lhe nega. Guarde isso no seu coração, é passo a passo. Apenas não fuja do problema, lembra, o Senhor é contigo. Ah, mas eu não tenho força para encarar isso aqui. A Bíblia diz que quando sou fraco, aí é que sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É aí que Deus vai agir. É na sua falta de capacidade e de competência que Deus vai fazer o milagre dele. Um passo depois do outro, ele vai consertar a tua história em cada detalhe da tua vida. O diabo vai continuar dizendo: você não merece, você não é digno, você é sem vergonha, você não presta, você não tem capacidade, você é isso, você é aquilo. O diabo, ele só sabe acusar. Mas quando alguém se inclina diante do Senhor e confia nele, e acredita no poder do sangue de Jesus para perdoar e purificar pecados, o diabo pode falar o que quiser, ele não pode mais segurar a tua vida. Amém? Repita comigo: espírito imundo, você já aprendeu a minha alegria, a minha paz e a minha esperança por muito tempo, mas nessa noite eu declaro: é o fim do seu domínio, da sua opressão e da sua angústia na minha vida, em nome de Jesus. A minha alegria está no Senhor, a minha força está no Senhor, a minha honra, o meu merecimento está no Senhor e não em mim. Por isso eu digo e determino: fora daqui, fora da minha vida, fora dos meus pensamentos, fora da minha história, fora da minha família, fora do meu trabalho, fora das minhas finanças, fora da minha saúde, fora, 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 em nome de Jesus. Entenda o que está sendo ministrado na tua vida agora. Não é algo preparado por homens, é algo que veio do Senhor. Ele libera sobre a tua vida o poder da ressurreição. Olha, quando nós tomarmos do cálice e comermos do pão, entenda uma coisa:
Hoje está liberado cura sobre o teu corpo. Você está enfermo, toma posse dessa cura em nome de Jesus. Você perdeu a esperança, perdeu as forças para lutar. Hoje o poder da restauração está sobre a tua vida, para renovar a tua coragem, para renovar a tua motivação, para trazer de volta o brilho que você perdeu nos teus olhos. Você talvez tenha desistido do teu casamento, dos teus filhos, da tua família. O Senhor é aquele que te diz: credes em mim e será salvo tu e a tua casa. O Senhor é aquele que disse para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E nós somos abençoados como crente Abraão. Essa bênção está sobre a igreja. As famílias da terra são abençoadas através da igreja. Receba esta bênção ao participar desta ceia. Homem, mulher de Deus, a restauração da tua família, a restauração do teu casamento. E o poder da ressurreição se manifesta também sobre aquele que está quebrado, precisa ser levantado. A crise financeira está te destruindo. Este tempo de crise e de vergonha nesse país te alcançou, está esmagando a tua cabeça, está esmagando o seu orgulho, a sua autoconfiança, o teu sentimento de sucesso. Teu coração está cheio talvez de fracasso, de angústia, de humilhação. Mas eu quero te dizer, o Senhor tem palavras de vitória sobre a tua vida. Como Ele disse para o povo que estava no exílio da Babilônia, Ele te fala: nesta noite é contigo mesmo. Ele disse para aquele povo que estava lá escravo, exilado na Babilônia, perderam a sua terra, estavam morando em terra estranha, não podiam nem adorar o seu Deus. E Deus virou para eles e disse: edificai casas, construir, comprem terrenos, casem-se, deem seus filhos em casamento, cresçam, cresçam, cresçam. E é isso que o Senhor ministra na tua vida nessa noite. Não pare, seja levantado. A provisão de Deus está sobre a tua vida. Declare comigo essa palavra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu recebo uma mesa farta e abundante diante dos meus inimigos e aos olhares dos meus acusadores. Recebo águas tranquilas, pastos verdejantes, porque isso é promessa de Deus sobre a minha vida. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Eu creio, eu creio. Tem coisas que vêm por revelação, queridos, de Deus direto no coração. Mas entenda quando se ministra e quando se crê na palavra de Deus como ela é. Sabe o que vai acontecer essa semana? Você vai buscar a sua dor e não vai achar, porque o teu corpo saiu daqui curado. Sabe o que vai acontecer? Aquela entrevista que você estava esperando, vão te chamar, e você vai ser escolhido, vai ser abençoado. Aquela causa na justiça que estava retida, ela vai ser entregue nas tuas mãos.
Alguém vai te ligar por alguma razão. Olha, eu não sei nem o que houve, mas o resultado saiu, está aqui na tua mão, vem pegar o teu recurso. Quando você voltar para casa e esperar aquela mesma reação negativa do teu marido, com um olhar repreensor, com uma cara de bravo, ele vai te dar um sorriso e vai dizer: estava com saudade de você. Escutem o que eu estou dizendo, porque isso vai acontecer na vida de algumas mulheres aqui. Você vai voltar para casa e seu marido vai dizer: eu tenho saudade daquele tempo, daquela amizade sólida entre nós, daquele bem-estar que eu sentia quando estava junto de você. Eu quero resgatar esse tempo. Coisas extraordinárias acontecem quando nós cremos no Senhor. E você, homem e mulher de Deus, o que você está fazendo aí quietinho? O Espírito de Deus manda te falar, como já falou comigo num dia. O que você está fazendo quietinho aí no canto? O que você está fazendo calado assim? O que você está fazendo parado desse jeito? O Senhor te levantou, o Senhor te capacita. Seu lugar não é assim, seu lugar não é aí, seu lugar é de pé, firme, declarando, clamando, anunciando, sendo usado poderosamente pelo Senhor. Volta para o teu chamado. O teu chamado não é um lugar, não entenda errado o que eu estou te falando. O teu chamado é um lugar espiritual dentro de você, que precisa sair para fora, precisa ousar de novo, precisa confiar de novo. Porque Ele não te ungiu para você ficar escondido. Ele não te ungiu para tua boca ficar quieta e a tua língua parada dentro dela. Ele não te ungiu para isso. Volta para o teu chamado. Vou pedir para a Flávia orar abençoando o pão. Aleluias. Aleluias. Obrigada, Senhor. Obrigada por tanto nos amar, Deus. Jesus, obrigada pela cruz. Obrigada por essa palavra que levanta o cansado. A palavra que nos devolve para o eixo, para o equilíbrio. Que derrama sobre nós a tua alegria, a tua força. Porque o que o teu corpo sofreu naquela cruz a meu favor e a favor da igreja é tão profundo, Deus. É tão difícil de compreender. Cada ferida no teu corpo representa a minha vitória. Representa a vitória da igreja. Cada violência sofrida por ti, cada entrega tua, foi para que eu tivesse uma vida em abundância, plena, cheia de vigor, firme, que não volta atrás, que não renuncia, que não abre mão, mas que permanece crendo, permanece com fé no amor daquele que se entregou por nós. Obrigada por essa entrega, Deus.
Renova nossa mente, Senhor. Que a palavra ministrada seja recebida, Pai, mas no profundo da nossa alma e do nosso espírito. Que essa palavra traga transformação, Pai, porque só a Tua palavra pode nos tocar dessa forma. Homem nenhum, Pai, ciência nenhuma consegue nos tocar como Teu Espírito. Renova a fé da Tua igreja no Teu amor, Pai. Que possamos crer no amor que se entregou por nós, para que eu tivesse um casamento abençoado, para que eu fosse uma mulher equilibrada, um homem forte, viril, que sabe das suas responsabilidades, que não se entrega, que não esmorece por causa das lutas da vida, que Ele também nos avisou que teríamos. Obrigada por tanto nos amar, Jesus. Obrigada pela Tua carne moída naquela cruz. Porque através dela, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Naquela cruz, tem para nós paz, provisão e poder. Obrigada por ela, Jesus. Obrigada pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Podem comer do pão. Aleluias. Erga o seu cálice, querido. Olhe para Ele não pelo que Ele é, mas pelo que Ele representa. Ele representa o sangue de Jesus, que foi derramado em favor de nós. E nós estamos aqui repetindo uma orientação, uma determinação de Jesus. Ele pediu que nós fizéssemos isso em memória dele até que ele volte. E nós declaramos nessa noite: Jesus, nós continuaremos fazendo até que você volte. E nesta hora, Jesus, nós queremos nos ater a 3 momentos: passado, presente e futuro. Nos recordar, sem este sangue, nós estávamos condenados. Sem este sangue, nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Isto fala de passado. Isso fala do momento em que nós não tínhamos a Tua presença, que nós não pertencíamos a Ti. O presente nos mostra que esse sangue foi derramado e nós o aceitamos. Nós te pertencemos porque fomos comprados por este sangue. E ele não foi derramado porque nós somos bons, não. Não, não. Ele foi derramado por nós porque nós somos maus. E por isso, carecemos do Messias. Por isso carecemos do Redentor. Por isso necessitamos deste sangue derramado em nosso favor. Por isso precisamos continuar lembrando, vez após vez, se nós não estivermos debaixo desse sangue, nós não somos nada. Dependemos disso, Jesus. Nos lembra, Senhor, que não podemos andar para distante desse sangue, porque qualquer milímetro distante dele é espaço suficiente para sermos acossados pelo inimigo. Relembra os nossos corações, Espírito Santo. Faz com que nós tenhamos temor ao sequer imaginar andar distante deste sangue. E ele nos fala também de futuro.
porque é certo que vamos morar contigo, é certo que nós vamos nos ver na glória, é certo que todos nós iremos te ver na glória, e será um lindo dia. Ah, como nós amamos esse dia, nós amamos esse dia, e este dia é garantido por intermédio deste sangue também. Obrigado, Jesus, por este sangue, obrigado por tê-lo derramado em nosso favor. Eu abençoo o cálice nesta hora, declarando o poder deste sangue sobre as nossas vidas. É Ele que nos garante, é Ele que nos dá acesso, através do novo e vivo caminho, a convicção de que em Ti nós somos salvos, a convicção, a alegria da salvação. Por isso as circunstâncias não podem nos parar, por isso as frustrações não irão nos colocar no buraco, por isso as acusações do inimigo da nossa própria consciência não irão nos paralisar, porque todas as vezes que tentarem fazer isso, nós iremos lembrar do sangue, iremos lembrar do sangue. Obrigado, Jesus, tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Assim somos nós também, em nome de Jesus. Antes de você tomar o cálice, coloque rapidamente diante do Senhor as tuas decisões aqui nessa noite, e aquilo que você está buscando. Coloque, às vezes pode ter sido a cura do seu corpo, pode ter sido a situação financeira, uma restauração, um renovo no teu ministério, no teu chamado, seja lá o que for, coloque diante do Senhor e busque com fé, porque este sangue foi derramado sobre a tua vida. Você tem acesso a esse milagre, a essa resposta de Deus. Depois que você fizer essa oração individual, sua com Deus, se tiver coisas para acertar também, ou parar de cometer isso, de fazer aquilo, coloca diante do Senhor agora. E logo depois, você pode começar a procurar pessoas aí à tua direita, à tua esquerda, na frente, atrás, e brindar o cálice, dizendo palavras boas, palavras de vitória, palavras proféticas na vida das pessoas. Deseje paz, graça de Deus, amor de Deus sobre a tua vida. Faça isso agora em nome de Jesus. Assim que acabar de ter a tua oração com o Senhor, pode procurar alguém e trocar o cálice. Quantos irmãos cantam? Então vem, amado, vem. 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 Vem com tua glória, vem e beija-me com tua glória.
até me consumir de dentro pode tomar do pra cálice. fora. Até me consumir de dentro pra fora, vem queimar em mim de dentro pra fora, até me consumir, até me consumir. Até me consumir, então clama pra Ele, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, e então vem, amado, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória. Tenha uma semana abençoada, cheia de vitórias. A graça de Deus esteja sobre a tua vida. Busque o Senhor e Ele te recompensará. Vale a pena andar com o Senhor. Se fortaleça, cresça. Estamos juntos aí na quarta-feira, oficina da família, não perca. A cantina está aberta agora. Tem um momento aí de comunhão. Consuma aí um pouquinho, né? E gaste esse tempo aí com os irmãos. Deus te abençoe, uma boa noite. Antes de ir embora aí, não perca esse tempo de comunhão. Abraço pessoas, saúde com a paz de Deus. Glória a Deus. Boa noite.